Olá a todos e a todas. Acredito que hoje nós, com essa videoaula, nós encerramos a primeira parte do nosso curso sobre consciência e conhecimento nos séculos 17 e 18. Vimos nessa unidade 1 o modo como o problema da consciência surge na filosofia de Descartes, todas ou algumas das principais teses de Descartes sobre a consciência e o conhecimento que nós adquirimos por meio do estar consciente. Vimos de uma maneira bem breve, como isso impacta a filosofia francesa, sobretudo nos pensamentos do Malebranche e do Arnaud. E temos desde então falado sobre a aproximação de Locke do tema da consciência no seu ensaio. Vimos também algumas das teses lockeanas sobre a consciência e a importância do conhecimento devido ao estar consciente para o desenvolvimento da filosofia do ensaio sobre o entendimento humano. E encerrarei hoje a exposição sobre a filosofia lockeana da consciência, discutindo um dos mais célebres temas de Locke, que é o tema da identidade pessoal, que está intrinsecamente ligado à questão da consciência. Talvez, ao discutir a identidade pessoal, Locke é o momento em que o Locke mais se aproxima de apresentar uma definição sistemática do que é a consciência ao seu ver. O tema da identidade pessoal talvez seja um dos temas mais tratados por intérpretes da filosofia lockeana. Locke discute a identidade pessoal no capítulo 27 do livro 2, no capítulo intitulado Da Identidade e da Diversidade. Curiosamente, esse que veio a ser um dos temas mais célebres da filosofia lockeana, esse capítulo não estava presente na primeira edição do ensaio, publicado em 1690. A pedido de um amigo, o Molyneux, o Locke escreve esse capítulo da identidade e da diversidade e acrescenta a segunda edição da obra, que é publicada em 1694. E, desde então, o tema da identidade pessoal tornou-se bastante popular entre os britânicos. Como vocês podem ver, a lista de alguns autores que falam a respeito da identidade pessoal. Isso vai da recepção imediata do Locke até o David Hume entre os modernos, e se estende até a contemporaneidade. Então, o tema da identidade pessoal, um quase que acidente, tendo em vista que Locke não discutiu isso originalmente em sua obra, tornou-se um dos mais populares da filosofia lockeana, e considera-se que Locke é o criador da questão da identidade pessoal. Qual é essa questão? Grosso modo, é a questão de explicar de que maneira cada um de nós atribuímos uma identidade às nossas pessoas, ou acreditamos, porque nós acreditamos que somos uma única e mesma pessoa ao longo do tempo. Somos pessoas idênticas, apesar de todas as mudanças pelas quais nós passamos ao longo de nossas vidas. Então, o capítulo se inicia com uma discussão específica, que foi o pedido do Molyneux, foi que o Locke falasse um pouco sobre a questão do princípio de individuação. Em uma carta, o Molyneux faz esse pedido ao Locke, que ele fale sobre o que individua, o que separa, o que distingue seres semelhantes uns dos outros, uma questão de metafísica, uma questão de ontologia. E claro que isso eu vou falar um pouco mais detidamente ao longo dessa exposição. E Locke aceita o desafio de falar sobre isso, e entre os objetos a que atribuímos a identidade, o Locke considera a pessoa, aquilo que nós acreditamos ser. Então, esse ser inteligente, capaz de reflexão, capaz de pensar a si próprio. Então, essa é, grosso modo, o entendimento que o Locke tem da noção de pessoa, e o Locke vai, então, precisar explicar como nós atribuímos uma identidade a essa pessoa que está em constante transformação.
Grosso modo, esse é o problema criado pelo Locke, e o porquê esse problema é importante para o que vamos falar agora é porque o Locke explica a identidade pessoal a partir da noção de consciência. É a consciência que permite a mesmidade ou a identidade da pessoa, não obstante todas as transformações pelas quais ela passa, não obstante os episódios de esquecimento, de perda de memória. Tudo isso, o que nós acreditamos ser e a identidade que atribuímos a esse ser em que acreditamos que somos, tudo isso vai depender da consciência. Então, vamos tentar fazer uma leitura uma leitura rápida de alguns pontos desse capítulo 27 do livro 2, até chegarmos de fato ao momento em que o Locke pretende explicar a identidade pessoal. O capítulo abre, é preciso dizer, muito complexo, talvez considerados por muitos leitores e intérpretes da filosofia lockeana, o mais complexo de todo o ensaio. É um capítulo longo e o Locke abre pelo menos nas 6 primeiras sessões desse ensaio, 6, 7 primeiras sessões, o Locke está falando sobre o princípio de individuação. Aquilo, como dito, o que faz com que nós saibamos que um ser não é outro ser, apesar de serem seres semelhantes. Por exemplo, como eu consigo distinguir uma caneca de outra caneca, eu pensando num objeto que está diante dos meus olhos, como eu distingo uma caneca de outra caneca, sendo que elas são em todas as suas qualidades visíveis, sensíveis, são idênticas ou parecem ser idênticas. E a resposta do Locke a esse problema do princípio de individuação é dizer que a existência é o que distingue ou o princípio da existência é o que distingue um ser de outro ser, apesar das suas semelhanças. Então vamos lá. O capítulo se inicia com a discussão do que é a identidade e o que é a diversidade, ou a que nós atribuímos identidade e a que nós atribuímos diversidade. Então, quando consideramos que algo existe num determinado lugar, num qualquer momento, então, falando dos condicionantes de espaço e tempo, temos a certeza, seja ela qual for, que essa é a mesma coisa, e não outra que existe em outro lugar ao mesmo tempo, apesar de poder ser semelhante e indistinta em todas as outras particularidades. Então aqui o Locke está falando do princípio de individuação. O que separa uma coisa que é em todos os aspectos sensíveis idêntica ou semelhante a outra é o princípio de existência. Então, os princípios de existência distintos fazem com que duas coisas sejam distintas. Mas vamos lá, isso vai ficar um pouco mais claro à medida que formos lendo essa sessão. E nisso consiste a identidade. Então aqui ele passa de um problema da questão do princípio de individuação, o que separa os objetos semelhantes, todas as espécies de objetos, por exemplo, ou objetos de uma mesma espécie, que são em vários aspectos, em todos os aspectos semelhantes, o que separa na realidade, que é o princípio de individuação, para o porquê nós atribuímos identidade a esses objetos. Então nós passamos aqui do nível ontológico, do que separa na realidade, o princípio de individuação, para o nível epistêmico, então, o psicológico, de por que nossa mente atribui identidade a esses objetos. E nisso consiste a identidade, quando as ideias a qual são atribuídas a identidade não variam a qualquer nível em relação ao que eram nesse momento em que consideramos a sua existência prévia, e em relação a qual comparamos a presente. E aqui o Locke, apesar de não ser claro a esse respeito, ele está trabalhando parece-me que o Locke está trabalhando com a noção de identidade perfeita e uma noção de identidade imperfeita que vai ficar um pouco mais claro adiante na história da filosofia. No Hume, ao discutir a identidade, o Hume é um pouco mais claro a esse respeito,
Mas a identidade perfeita é aquela identidade, por exemplo, de substâncias simples que não comportam nenhuma alteração, nenhum tipo de alteração. Então, uma partícula de matéria, nós atribuímos identidade a essa partícula de matéria, ela continuará sendo a mesma, ou a matéria idêntica nos momentos posteriores, porque não há nenhuma alteração naquela partícula de matéria. Mas, então, esse seria grosso modo o conceito de identidade perfeita. O conceito de identidade imperfeita ou de mesmidade é o conceito, por exemplo, de dizermos que um navio é o mesmo navio, apesar de termos substituído toda a madeira a partir do qual, pensando num barco, perdão, apesar de termos substituído ao longo do tempo toda a madeira de que aquele barco era feito, nós substituímos toda a madeira, nós então não temos nós mesmo assim nós vamos dizer que é o mesmo barco, que é um barco idêntico ao anterior, mas num sentido imperfeito. É o mesmo barco, mas comportando mudanças. Então, por isso, mesmidade. Dizer que algo é o mesmo não quer dizer que algo é idêntico. Então, a identidade perfeita nós poderíamos atribuir, por exemplo, a uma partícula de matéria que não é alterada de modo algum, que não varia, não sofre qualquer tipo de alteração em qualquer nível. E a identidade imperfeita seria essa identidade que nós atribuímos às coisas que se transformam, às coisas que mudam. E as substâncias complexas, por exemplo, compostas, todas se alteram e mesmo assim nós dizemos que elas continuam as mesmas, mas do ponto de vista da identidade imperfeita. E o Locke encerra essa sessão dizendo: quando, portanto, perguntamos se algo é o mesmo ou não, referimos-nos sempre a algo que existiu em determinado momento, em determinado lugar, o que nesse instante era certo ser o mesmo e nada mais. Então aqui, vejam bem como é intrincado o texto do Locke. Ele está falando sobre duas questões distintas nessas poucas linhas. Um é o que separa o princípio de individuação, mais uma vez, o que separa as coisas semelhantes ou idênticas na realidade, separa duas canecas, dois seres humanos, duas árvores. O que na realidade separam esses objetos e por que nós atribuímos identidade a esses objetos. Nós atribuímos identidade àquilo que não sofre nenhuma alteração, que não varia em qualquer nível. Então, aqui pensando no conceito de identidade perfeita, então atribuímos quando não há alteração alguma, mas como o restante do capítulo nos mostra, Locke também tem visto essa identidade imperfeita, que é a identidade que atribuímos àquilo que se altera, que se transforma. Mas vamos lá. Então, o princípio de existência e a identidade e individuação. Então, o Locke continua. De onde se conclui que uma coisa não pode ter dois princípios de existência, nem duas coisas o mesmo princípio, visto ser impossível duas coisas do mesmo tipo estarem ou existirem no mesmo momento, precisamente no mesmo lugar, ou uma mesma coisa existir em espaços diferentes. Portanto, aquela que teve um princípio é a mesma coisa, e aquela que teve um princípio diferente da anterior no tempo e no espaço não é a mesma, mas sim diversa. Então, Locke está observando que o que separa os objetos na realidade é o princípio de existência. Aquilo que tem um princípio de existência é o mesmo, aquilo que não tem aquele princípio de existência é distinto, é diverso. Então, isso que separa os objetos, separa os seres, as entidades, de fato, na realidade. Então, a identidade das três substâncias que nós, seres humanos, podemos conhecer, que é a identidade da substância infinita e das substâncias finitas, que são o espírito e a matéria. Isso, para o Locke, não é muito problemático. O que vai ser um pouco mais problemático é a identidade da matéria, porque a matéria em geral é composta. Então nós precisaremos explicar, o Locke precisará explicar, encontrar uma maneira de explicar como
objetos materiais compostos que sofrem alteração podem ser idênticos. E aí ele explicará isso a partir do conceito de identidade imperfeita. Então, em primeiro lugar, Deus não tem princípio, é eterno, inalterável e é ubíquo, e portanto, no que respeita à sua identidade, não pode haver qualquer dúvida. Em segundo lugar, nos espíritos finitos, tendo cada um o seu tempo e espaço determinados desde o princípio da existência, a relação com esse tempo e espaço determinará sempre a identidade de cada um deles enquanto existir. Então Deus é perfeitamente idêntico, não há problema algum quanto a isso, ele não tem nem princípio de existência. As substâncias finitas, a substância imaterial finita, os espíritos, então esses têm um princípio de existência e eles são os mesmos enquanto aquela existência durar. E em terceiro lugar, o mesmo será igualmente válido para todas as partículas de matéria. Então ele está pensando nos elementos simples que compõem os objetos complexos. Então partículas de matéria, desde que não seja efetuada qualquer adição ou subtração de matéria. Então um átomo será sempre igual a si mesmo, será sempre idêntico, desde que nenhum outro átomo seja acrescido a ele. Então, mas como dito, isso é muito fácil de ser pensado, atribuir identidade àquilo que é simples e não comporta o composto, que não comporta alteração. O problema será explicar a identidade das substâncias compostas, que é o que Locke fará de agora em diante. A diversidade dos modos das substâncias, que é o movimento, no caso da substância material, e o pensamento, no caso da substância material dos espíritos, Locke vai observar que não há identidade. Por quê? Lembrando que o princípio de existência é o que torna os objetos distintos, o princípio de existência também tornará os modos dessas substâncias distintos. De que maneira? Todo pensamento, ou todo modo do pensamento é sucedido por um outro modo de pensamento. Um tem início, assim que ele termina, outro modo de pensamento se inicia, então nós temos outra existência. Então os modos do pensamento são todos eles diversos uns dos outros, por quê? Nós não podemos atribuir identidade a esses pensamentos porque eles têm princípios de existências distintos. Então são pensamentos distintos, são coisas distintas, se nós podemos dizer assim. E o mesmo vale para o movimento. Assim que o movimento cessa, ele dá lugar à imobilidade, que na sequência dá lugar a outro movimento. Então são movimentos distintos porque possuem princípios de existências distintos. Então, se a substância infinita, Deus, a substância imaterial, o espírito, e a substância material são idênticas porque possuem princípios de existência, os mesmos princípios de existência, no caso do pensamento e do movimento, isso não pode ser dito. Então, aqui há a diversidade e não há identidade entre um e outro pensamento, por quê? E movimento, um e outro pensamento e um outro movimento, porque tem princípios de existência distintos. Entre a seção 4 e a seção 6, o Locke se ocupa em explicar finalmente a sua compreensão do principium individuationis, que é, como dito, o que em verdade foi pedido pelo Molinet quando, em sua carta, para que o Locke explicasse justamente isso, a questão de o que separa os seres, na realidade, seres que aparentemente são semelhantes, são idênticos. E o Locke diz simplesmente que a existência é o que de fato, o princípio da existência, como nós vimos até aqui, é o que separa um ser de outro ser. Então, a partir do que foi dito, é fácil determinar o que é sobejamente discutido, o principium individuationis. O que é claro é a existência em si mesma, fato que determina um ser de qualquer tipo a um tempo e espaços específicos, intransmissíveis a dois seres do mesmo tipo. Então, o que separa, mais uma vez, o início da existência é o que permite que
que um ser seja distinto de outro ser, porque eles nunca têm o mesmo princípio de existência. As entidades distintas têm princípios de existência distintos, começam a existir em momentos distintos e em lugares distintos, mesmo que apresentem qualidades deveras semelhantes. Então, se um objeto qualquer é passível de ser distinguido em relação a outros objetos semelhantes, uma árvore de outras árvores, um cavalo de outros cavalos, um ser humano de outros seres humanos, um objeto inanimado como uma caneca de outras canecas. Isso só é possível na medida em que sua própria existência o torna um objeto particular realmente distinto dos demais. Bom, isso fica claro. E também acredito que esteja claro por que as substâncias simples são idênticas. E aqui passando do nível ontológico, do que separa na realidade, para o nível epistemológico, epistêmico ou psicológico de por que atribuímos a identidade a esses seres. No caso das substâncias simples, isso é muito fácil de ser compreendido, porque onde não há acréscimo nem decréscimo, como nós estamos falando do simples, que não comporta alteração, ele será idêntico ao longo do tempo, desde que não seja acrescido nem retirado nada. Então, que não sofra alteração. E no caso das substâncias compostas? E o Locke observa, embora isso pareça mais fácil de conceber em relação às substâncias simples ou modos, quando refletimos, verificamos que não é mais difícil em relação às substâncias compostas. Isso se for tomado o cuidado necessário em relação ao que se aplica. Então aqui Locke vai ser bastante sistemático e falar detidamente sobre tipos diferentes de substâncias compostas e o modo como nós atribuímos identidade a essas substâncias compostas. Então a identidade de um átomo, Locke já explicou, desde que não seja acrescido nenhum outro átomo e desde que ele não seja destruído, nós teremos o mesmo átomo, um átomo idêntico a si próprio ao longo do tempo. A identidade das substâncias compostas, considerando dessa vez dois átomos. Então, dois átomos, essa substância composta de dois átomos, será a mesma substância desde que não seja acrescido nenhum outro átomo, nem que um desses átomos seja retirado dessa substância. Então, teremos ali a identidade. Continuaremos a compreender esse objeto composto de dois átomos, como o mesmo objeto. A identidade de criaturas vivas que estão em constante transformação. Então, nós sempre atribuiremos identidade a criaturas vivas desde que elas tenham uma única e mesma vida. E aqui é o princípio da existência. Elas começaram a existir e elas continuam a existir, continuam a viver, e a identidade que atribuímos a essas criaturas vivas é uma identidade que atribuímos a essa mesma vida. Então, uma planta que nasce como primeiro um broto, depois cresce e vira uma flor, que depois dá lugar a uma árvore. Apesar de todas essas modificações materiais, nós continuaremos a dizer que é a mesma planta, é o mesmo vegetal, na medida em que aquele broto, aquela semente, aquele broto, aquela flor, aquela árvore compartilham a mesma vida. Então a identidade dos vegetais depende de uma composição de partes organizadas e unidas para uma mesma vida. Como dito, da semente à árvore, nós temos ali, apesar de todas as transformações, nós temos a mesma vida. Então nós temos um ser idêntico e, mais uma vez, isso nós dizemos é o mesmo ser, mas não podemos dizer que ali nós encontramos uma identidade perfeita, porque não há uma identidade perfeita, há uma identidade imperfeita. Dizemos é o mesmo, a semente é a mesma, é o mesmo ser que aquela árvore, mas com todas essas modificações, esses acréscimos de partículas de matérias que levam uma semente a se transformar em uma árvore. Então, uma identidade imperfeita.
assim como a identidade de um barco cuja madeira foi toda substituída ao longo dos anos, dizemos é o mesmo barco, apesar de fato não ser ter se transformado de todas as maneiras possíveis. E ali e a identidade dos animais, além da identidade dos vegetais, também é determinada pela organização das partes unidas por uma vida comum. Então, a mesma vida, a mesma existência é o que nos determina atribuir a identidade aos animais racionais e irracionais, apesar de todas as mudanças pelas quais aquele conjunto de matéria passa ao longo do tempo, ao longo de suas vidas. Então, até agora, tá, pode ser que esteja um pouco obscura de que modo nós chegaremos à consciência, e nós já estamos nos encaminhando para a discussão da consciência e da identidade da pessoa. Então, estamos explicando o contexto em que surge o problema da identidade pessoal, que é o contexto de dizer o que separa, na realidade, objetos semelhantes uns dos outros e como nós, seres humanos, atribuímos identidade a esses objetos, inclusive alguns objetos que parecem ser difíceis de aplicarmos, dizermos que são idênticos, como o caso das substâncias compostas, que passam por diversas alterações, acréscimo de partículas de matérias, decréscimo de partículas de matéria, e o Locke está se valendo aqui do princípio da existência, da mesma vida, no caso dos seres animados, para explicar como nós atribuímos identidade. E aqui, no Locke, já na 7ª sessão, se aproxima do ponto ao qual temos interesse, pelo qual temos interesse, que é a consciência e a identidade pessoal, ao começar a discutir a identidade de um homem. Então, falado da identidade de um átomo, de uma única partícula de matéria, já falamos da identidade dos objetos inanimados compostos, 2 átomos, 3 átomos, dos vegetais, dos animais racionais e a identidade de um homem. Então, para o Locke, é a mesma identidade de um animal irracional. Então, a mesma vida em um corpo organizado. Então, isso demonstra também em que consiste a identidade de um mesmo homem, um ser humano, a qual nada é mais do que a comunhão da mesma vida contínua através das partículas contínuas e transitórias de matéria, que numa sucessão estão unidas na vitalidade ao mesmo corpo organizado. Então, atribuímos a identidade ao mesmo homem porque ali nós encontramos um determinado corpo organizado e uma mesma vida nesse corpo, um mesmo princípio de existência, e todos os momentos daquele corpo compartilham a mesma vida. Então, não é. E o Locke observa que nós não podemos atribuir uma identidade, quando dizemos homem, atribuirmos uma identidade à alma ou à racionalidade do homem. E aqui ele apresenta alguns exemplos de por que quando dizemos um mesmo homem, o homem é idêntico, nós estamos nos referindo ao corpo e não a uma alma ou racionalidade desse homem. Então ele nos diz: aquele que situar a identidade do homem nada mais do que, tal como acontece com outros animais, num corpo organizado adequadamente, tomado num qualquer e a partir daí desenvolvido, sob uma organização de vida, sucessivamente em partículas de matéria múltiplas e transitórias unidas ao mesmo, então isso é um homem. O homem é um corpo organizado de certa forma. E a identidade que nós atribuímos a esse homem é a identidade da mesma vida. Nós atribuímos a mesma vida desse corpo de determinada forma e não a uma substância imaterial ou a alma ou a racionalidade desse homem, como iriam querer alguns filósofos. Então, aquele que situar a identidade do homem nada mais do que
nesse corpo organizado, descobrirá ser difícil pensar num embrião e num adulto que ao mesmo tempo seja louco e irracional, como sendo o mesmo homem. Simplesmente, então um embrião não poderia ser aquele mesmo homem depois de desenvolvido, com o passar dos anos, não poderia ser o mesmo homem porque aquele embrião não era dotado de alma ou de racionalidade. E aquele homem, sim. Descobrirá ser difícil pensar num embrião e num adulto que ao mesmo tempo seja louco e racional como sendo o mesmo homem, através de qualquer suposição que não possa tornar possível que Sete, Ismael, Sócrates, Pilatos, Santo Agostinho e César Borgia sejam o mesmo homem. Então, atribuímos a identidade ao homem quando atribuímos a um corpo de determinada forma, organizado em uma mesma vida, de acordo com a mesma vida e não a racionalidade. Então Locke vai nos oferecer um exemplo dessa dificuldade de quem atribui a identidade do homem à alma ou ao espírito. E ele nos diz: pois se a identidade da alma constitui esse homem, e se não há nada na natureza da matéria que justifique o mesmo espírito particular não possa estar unido a corpos diferentes, pode ser possível que esses homens que viveram em épocas distantes umas das outras e que possuíam diferentes temperamentos possam ter sido o mesmo homem. Este modo de falar tem a ver com o uso muito estranho da palavra homem, que é aplicada a uma ideia da qual são excluídos o corpo e a forma. Então, se excluirmos a matéria e essa determinada forma da matéria, esse corpo, da nossa noção de homem, não há nada que impeça que nós possamos dizer que Sete, Ismael, Sócrates, Pilatos, Santo Agostinho e Borgia sejam os mesmos homens. E por quê? Se a identidade, se atribuirmos o nome homem à alma, todos esses seres humanos nós podemos considerá-los, é possível considerá-los como sendo os mesmos homens. E isso o Locke não vai admitir, porque a nossa verdadeira noção de homem envolve tão somente uma forma determinada, um corpo de uma determinada forma e nada mais que isso. O homem não tem nenhuma relação com a sua alma, com a sua racionalidade. E o Locke reconhece para que essa questão seja discutida de uma maneira mais clara, mais sistemática, mais rigorosa, será proveitoso para isso que nós distinguamos entre as noções de homem, substância e pessoa. Então, é preciso, segundo Locke, separar essas três noções para então discutir o que é a identidade de um homem e, consequentemente, a identidade de uma pessoa. Mas, para percebermos e ajuizarmos isso corretamente, temos de ter em conta a que ideia é que a palavra é aplicada e o que representa, tendo uma coisa de ser a mesma substância, uma outra o mesmo homem, e a terceira a mesma pessoa. Se pessoa, homem e substância forem três nomes que representam três ideias diferentes. E o Locke vai examinar se esses três nomes correspondem a três ideias diferentes. Porque tal como é a ideia pertencente a esse nome, assim deve ser a identidade. Ou seja, se homem, substância e pessoa são nomes que atribuímos a ideias distintas, a identidade que atribuímos a esses três seres, a esses três objetos, deve ser também distinta. Então, esse é o ponto para o qual o Locke está nos chamando a atenção, e é justamente nesse momento que Locke inaugura o célebre problema da identidade pessoal. Justamente na necessidade de distinguir entre homem, substância e pessoa e no modo como atribuímos identidade a um e a outro. Então, o que é um homem? Então a palavra homem não é atribuída senão a um animal com certa forma. Então para o Locke, homem não é nada mais do que um animal com certa forma, um determinado corpo, e nada mais do que isso. Não é a sua racionalidade, não é a sua alma, não é a sua pessoa, nada mais do que um corpo.
Um animal é um corpo vivo organizado e, consequentemente, o mesmo animal, como observamos, é a mesma vida contínua transmitida às diferentes partículas de matéria, uma vez que essas estão sucessivamente ligadas a esse corpo vivo organizado. E o que quer que seja dito acerca de outras definições, a observação inteligente esclarece, sem margem para dúvidas, que a ideia nas nossas mentes da qual o som homem que sai das nossas bocas é o sinal, não é mais do que a de um animal com uma certa forma. Esqueçam, portanto, definições aristotélicas do homem como um animal racional. Isso para o Locke não corresponde à verdadeira noção de homem. Então, não atribuímos o nome homem à racionalidade e sim a um corpo. Uma vez que julgo poder estar confiante que quem quer que visse uma criatura com a mesma forma ou estrutura que a sua, embora não tivesse mais raciocínio em toda a sua vida que um gato ou um papagaio, continuaria a chamá-la homem. Ou quem quer que ouvisse o discurso de um gato ou de um papagaio, seu raciocínio ou a sua especulação filosófica não o denominaria nem o pensaria senão como um gato ou um papagaio. Então, a racionalidade, um discurso de um papagaio não o torna um homem, da mesma maneira que a irracionalidade de um homem o tornaria menos homem, porque nós somente atribuímos o nome homem a uma certa forma, a um corpo. E bom, chegamos finalmente à compreensão de pessoa. Então, o homem é uma determinada forma, um corpo com uma determinada forma, e o que é a pessoa? Então, e para explicarmos a noção de pessoa, para Locke explicar o que é uma pessoa, ele precisa da noção de consciência. Sobretudo da noção, e aqui é algo novo no nosso curso, da noção da consciência de si, ou da autoconsciência, o modo como nós conhecemos a nós mesmos enquanto seres inteligentes, enquanto seres capazes de reflexão, capazes de pensar a nós próprios como pessoas. Então, tendo já explanado em que é que a identidade pessoal consiste, temos de ter em conta o que é que pessoa representa e que penso tratar-se de um ser inteligente pensante. Então, pessoa, diferentemente de homem, é um ser inteligente pensante, capaz de raciocínio e reflexão, e que, principalmente para os propósitos do nosso curso, pode pensar a si próprio como o mesmo ser pensante em diferentes tempos e espaços. E aqui nós estamos diante de um novo fenômeno da consciência, sobre o qual não havíamos falado ainda, pelo menos não de modo detido, que é a capacidade de pensar a nós próprios. Então, como seres inteligentes. E isso é o que nós podemos chamar de consciência de si ou autoconsciência. É-lhe possível fazer isso à pessoa, ou seja, pensar-se como pessoa, devido apenas a essa consciência que é inseparável do pensamento. E, pelo que me parece, é essencial para este, sendo impossível para qualquer um compreender sem aprender que consegue compreender. Quando vimos, ouvimos, cheiramos, sentimos, refletimos ou desejamos alguma coisa, sabemos o que estamos a fazer. Então, essa seção 11, ao definir o termo pessoa, ou tentar explicar a sua compreensão de pessoa, o Locke está apresentando várias de suas compreensões sobre o fenômeno do estar consciente, sobre a relação da consciência com o conhecimento de tudo o que se passa no interior de nossas mentes, porque, como visto aqui, o Locke está aderindo à tese da transparência de inspiração cartesiana, que é nós estamos conscientes de todos os nossos pensamentos, portanto, não há pensamento sem consciência. E também ele está falando da autoconsciência, que na apreensão desses pensamentos nós aprendemos a nós mesmos. Então,
Nesse parágrafo, Locke reflete sobre dois fenômenos ligados à consciência. Então, o primeiro deles é o conhecimento que o eu, que nós mesmos, temos de nós mesmos, ou que o eu tem de si próprio. Então, aqui é a autoconsciência ou a consciência de si. A consciência e o segundo ponto é que a mente tem o conhecimento que a mente tem de seus próprios estados mentais. Então, são dois fenômenos distintos ligados à consciência. O fenômeno de saber o que se passa no interior de nossas mentes por meio da consciência, conhecer os nossos estados mentais, as nossas atividades mentais. O outro fenômeno de conhecer a nós próprios enquanto nós estamos conscientes. Então, quando nós estamos conscientes de ouvir, de cheirar, de sentir, de refletir, então nós também vamos estar conscientes de nós próprios enquanto realizamos essas operações. Então, são muito importante, talvez uma das sessões mais, apesar de breve, das mais importantes na obra do Locke para se compreender a consciência. Porque aqui ele está ele está fazendo uma observação completamente nova, que tanto quanto sei ele não havia feito ainda sobre a consciência. Porque a consciência permite não só nós conhecermos as nossas atividades mentais, as nossas operações mentais, os nossos estados mentais, como também nos permite conhecer a nós próprios. Que, como ele nos diz, é quando o eu tem conhecimento de si próprio. Por meio da consciência de suas operações presentes, o indivíduo conhece o seu eu, que é como nós traduzimos a expressão self, utilizada por Locke. Que não é o eu, não é senão o que ele é para si próprio. Então, portanto, é sempre em relação às nossas sensações e percepções do presente. E aqui o Locke parece estar de uma maneira que até então não se aparecia no ensaio de um modo um pouco mais sistemático. Então Locke parece apelar a um critério temporal aqui para se referir à consciência. Então, consciência está ligada ao conhecimento das nossas sensações e percepções do presente. Fiquemos aí, continuemos com esse critério de temporal em mente, porque logo a seguir o Locke vai introduzir novas dimensões temporais que vão tornar um pouco confusas essa compreensão de que a consciência é consciência do presente. Mas, então, é sempre em relação às nossas sensações e percepções do presente, e através disso, então, a consciência de si, é o que ele quer dizer, surge da consciência de estados mentais particulares. Então, quando eu penso, quando eu desejo, quando eu quero, quando eu cheiro, quando eu estou consciente desses estados e dessas operações mentais, eu também estou consciente de mim mesmo, ao estar consciente dessas operações. Por isso, através da consciência. Então, é através da consciência que cada um é para si próprio o que ele chama de eu. Não sendo, neste caso, considerado se o mesmo eu persiste apenas na mesma substância ou em substâncias diferentes. E aqui um ponto importante é que para o Locke o eu, isso que ele chama também de pessoa, e não está muito claro no texto lockeano se há uma distinção entre eu e pessoa, isso não está claro. E também não vai estar claro na sequência na filosofia subsequente. Por exemplo, lá no Hume, o Hume identifica os termos eu, pessoa e mente. Então, assim, dificultando um pouco mais a nossa compreensão. Mas o importante nesse momento é que aquilo que nós somos ou que nós acreditamos ser enquanto pessoas é aquilo que nós conhecemos por meio da consciência quando quando a nossa mente está operando, tem certos estados mentais, realiza certas atividades. Então, eu apreendo a mim mesmo enquanto um eu, enquanto uma pessoa, quando eu estou consciente de pensar.
E isso independe, a minha pessoa, o meu eu, independe da substância, independe do meu espírito. Que vamos ver as consequências dessa tese do Locke, que as consequências são as seguintes: é possível existirem duas pessoas no mesmo espírito, ou que se o eu, aquilo que nós acreditamos ser, aquilo que nós somos para nós próprios, é tão somente a consciência, esse eu independe da substância imaterial ou do espírito, da substância em que ele seria inerente. Então, a consciência, diz o Locke, distingue as pessoas ou os eus. Porque uma vez que a consciência acompanha sempre o pensamento e é o que faz com que cada um seja ele próprio, então eu sou o que eu sou, ou eu sou aquilo em que eu acredito ser por meio da minha consciência. Esse é um ponto importante. E desse modo se distingue de todas as outras coisas pensantes. É somente nisso que consiste a identidade pessoal, ou seja, a singularidade de um ser racional. Então eu sou aquilo que eu apreendo da consciência, mediante a consciência de estados e atividades mentais particulares, e é essa consciência que distingue a minha identidade pessoal, o que eu sou, da identidade pessoal de vocês, do que vocês são. Então, pessoas diferentes são diferentes em virtude de consciências distintas. E a pessoa, o eu, esse eu se estenderá até os limites da consciência. E aqui nós começamos a ver o Locke fazer referência ao critério, eu diria extrapolar o critério temporal do presente, que ele vai nos dizer, e até onde essa consciência retroceder, vejam bem, em direção a uma ação ou pensamento passado. E aqui eu me pergunto, e o critério temporal do presente, a consciência ser conhecimento das sensações e percepções do presente. Então aí chega a identidade dessa pessoa. É o mesmo eu agora e no passado, e é por esse mesmo eu em conjunto com o eu do presente, que agora reflete acerca do passado, que essa ação foi realizada. E aqui o Locke parece também estender a sua noção de consciência, porque para a consciência não diz respeito tão somente aos pensamentos, às ações da mente no presente, mas também Locke está fazendo a consciência de ações realizadas no passado. Isso não seria memória? Então, pensando um pouco mais rigorosamente sobre o que o Locke tem em vista pela noção de pessoa, essa noção, e isso é bastante problematizado na história da filosofia, na literatura secundária, parece que a consciência também envolve uma dimensão da remissão ou da memória. Ela abarca também não só o presente, mas o passado. O que isso quer dizer, finalmente, é que eu sou, finalmente, eu sou aquilo de que eu me lembro e daquilo de que eu estou consciente. Então, todas aquelas memórias, todas aquelas ações, pensamentos do passado, de que eu tenho consciência no presente, tudo aquilo faz parte da minha pessoa. Eu sou aquela pessoa que se lembra de ter estudado no colégio tal, que se lembra, a pessoa que presentemente está consciente de ter estudado em tal colégio, de ter sofrido um determinado castigo por uma ação errada que eu realizei na minha infância, que estudou filosofia em tal universidade, que teve tais pensamentos, que hoje tem tais gostos, que tem tais pensamentos, tais projetos, tais desejos. Tudo isso que a consciência abarca, seja no passado, seja no presente, constitui o meu eu. Eu sou aquilo de que eu tenho consciência, e essa consciência se estende então para o tempo passado, para as coisas passadas, e eu sou isso. Então, o eu, a pessoa, é tão somente aquilo que é abarcado, aquilo que a consciência alcança.
Então, a consciência, até onde a consciência retroceder, até onde vai a consciência, vai o meu eu. E é claro que a pergunta mais óbvia que o próprio Locke se faz e que todos que leram Locke vão se fazer, fizeram e vão continuar se fazendo é: e aqueles casos de que eu não tenho consciência, de ações que eu realizei no passado, de pensamentos que eu tive no passado, de preferências que eu tive no passado, de que eu não tenho consciência ou não tenho memória. Isso faz parte do meu eu ou não? Então esse é um problema que já foi desde o início, na primeira recepção, Locke já foi acusado de certa inconsistência, porque no final das contas eu posso ser e não ser a mesma pessoa que realizou determinada ação porque eu não me lembro, ou posso ter me lembrado e já esquecido de novo de ter realizado determinada ação no passado, e no final das contas aquela pessoa é ou não a mesma, se ela não tem consciência daquelas ações. Enfim, esse é um problema importante, mas sobre o qual nós não podemos nos deter no momento, porque o problema principal é a compreensão de consciência do Locke, mais do que os limites epistêmicos da consciência, ou até onde vai a consciência e os casos em que a consciência falha. Mas a extensão da consciência, que é o tópico um dos tópicos, o Locke, a partir do 11ª sessão, ele vai discutir a questão da relação entre a identidade pessoal e a substância. Então a questão é saber se a mesma pessoa pode existir em duas substâncias, ou duas pessoas podem existir na mesma pessoa, discutindo questões como: a alteração da substância altera também, consequentemente, a pessoa? A alteração da pessoa altera, consequentemente, a substância? São questões que, por mais importantes que sejam, não serão discutidas. Eu vou deixar de lado essas questões, porque o interesse não é tanto pela identidade pessoal, muito menos pelo conceito de substância, mas pelo conceito, pela compreensão de consciência e o que a consciência nos dá. Então nós estamos em outra dimensão do estudo da consciência, como dito, que é o estudo da consciência de si. É o campo da autoconsciência, e o Locke aqui está fazendo observações talvez muito inovadoras. Então, o eu do presente e o eu do passado. Então, eu sou o meu eu do passado, eu sou aquele do passado, aquilo que eu abarco, aquilo que eu alcanço, que o Locke chama de consciência, mas que aparentemente ele deveria dizer passado, que ele deveria dizer memória. Mas a minha pessoa é tudo isso, até onde vai a minha consciência. Na medida em que um ser inteligente conseguir repetir a ideia de qualquer ação passada, e aqui repetir uma ideia é uma ação explicitamente descrita por Locke em outros momentos do ensaio como uma ação da memória. Consciência, Locke em momento algum antes teria apontado a consciência como uma capacidade de recuperar ideias do passado. Isso é uma tarefa da memória, portanto fica aqui essa confusão. E como dito, já desde os primeiros leitores do Locke já vão observar e vão criticar a possibilidade, vão apontar a possibilidade de Locke ter confundido memória com consciência. Consciência é um fenômeno, memória seria outro. Mas deixando de lado essa questão, na medida em que um ser inteligente conseguir repetir a ideia de qualquer ação passada, com o mesmo grau de consciência que tinha da mesma no início, e com a mesma consciência que tem de qualquer ação presente, nessa medida será o mesmo eu pessoal. Visto que é pela consciência que possui dos pensamentos e ações do presente que o eu é agora para si próprio, então a consciência aqui, isso aqui é autoconsciência, isso é muito claro. Então, a partir das minhas ações e meus pensamentos presentes, eu apreendo a mim próprio, eu apreendo o meu eu presentemente. Eu sou isso que realiza essas operações. E assim será o mesmo eu na medida em que a mesma consciência se possa alargar a ações passadas ou futuras.
Então, as ações passadas, desde que eu retenha, se eu tiver consciência dessas ações realizadas no passado, essas ações serão minhas ações. Eu sou responsável por essas ações, e aqui fica também, é preciso observar o pano de fundo moral de toda essa discussão, que no fundo o que mais interessa ao Locke ao discutir a identidade pessoal é explicar a agência moral e a responsabilidade moral. Então, você responsabiliza pessoas por suas ações, não espíritos, não substâncias imateriais ou materiais. Você responsabiliza pessoas por quê? Porque são pessoas e não espíritos ou homens que estão conscientes de terem realizado aquelas ações. Então, você responsabiliza uma pessoa por uma ação realizada no passado na medida em que aquela pessoa tem consciência de ter realizado aquela ação. Ou seja, a pessoa do presente é a mesma pessoa do passado. Na sequência, o Locke também, a partir do 24º parágrafo, ou 24ª seção, o Locke também irá discutir alguns casos, e um pouco antes do Sócrates dormindo, Sócrates acordado, são a mesma pessoa, porque são consciências aparentemente distintas. O caso do ébrio, se o ébrio deve ser responsabilizado por algo que... a pessoa sóbria deve ser responsabilizada por algo que fez enquanto estava ébria. Então são todas questões, são todos pontos que serão amplamente discutidos na história da filosofia a partir do Locke, que são problemas colocados pelo próprio Locke ao definir essa noção de pessoa e dizer que a pessoa é determinada pela consciência. Então, problemas, os casos de esquecimento, os casos de uma completa amnésia, os casos em que a pessoa não tem total consciência do que está fazendo, como o caso do ébrio, o caso da pessoa, do sonâmbulo, são todos casos muito problemáticos para serem explicados a partir dessa teoria da consciência ou da pessoa como determinada pela consciência, mas que são discussões que precisariam ser feitas em outro curso. Mas retomando a leitura dessa sessão, em que estou ocupado apenas com a discussão de até onde vai a consciência. E não seria duas pessoas pela distância temporal ou pela alteração da substância, tal como um homem não seria dois homens por vestir hoje roupa diferente da de ontem, independentemente de ter dormido muito ou pouco tempo. A mesma consciência une essas ações distantes numa mesma pessoa, independentemente das substâncias que contribuiriam para a sua produção. Então, e encerrando essa discussão com uma observação que Locke faz ainda durante essa discussão da substância, da identidade pessoal da substância, que é duas observações sobre a autoconsciência. Então, na primeira delas, o Locke observa: admito que, sendo a mesma consciência, a mesma ação individual, isso não seria possível. Admito que, sendo a mesma consciência, a mesma ação individual, isso não seria possível. Mas sendo essa consciência uma representação presente de uma ação passada, então aqui seria uma definição da consciência, que parece não depender tanto da noção de memória. É representar presentemente uma ação que foi realizada no passado. Então retomamos essa ação, essa ideia pela memória, e assim nós representaríamos pela consciência e teríamos consciência dessa ação como nossa ação. Por isso nós poderíamos dizer que essa ação foi realizada por nós. Essa consciência, uma representação presente de uma ação passada. Por que é que não pode ser possível que essa possa ser apresentada à mente como tendo sido algo que nunca existiu? Isso ficará por demonstrar. E a segunda observação que ele faz é: portanto, até que ponto é que a consciência está agregada a um agente individual de forma que outro provavelmente não possa tê-la? Será para nós difícil de determinar, até que saibamos que tipo de ação é
que não pode ser realizada sem a companhia de um ato reflexo da percepção. Um ato reflexo da percepção. E aqui a questão que eu proponho é se essa seria a definição de consciência de si para Locke, ou a definição de autoconsciência. É um ato reflexo da percepção, ou seja, em todos os casos que nós percebemos ou que nós temos pensamentos, nós teríamos um ato reflexo capaz de revelar a nossa própria existência, a nossa própria pessoa, o nosso próprio eu para nós próprios. Então, mais uma vez, o importante dessa discussão, que se estende até a 24ª sessão, pelo menos, para Locke, a identidade pessoal independe da substância. Então, se um espírito, após a morte de um corpo material, o espírito transmigra e renasce, se aquele espírito, ainda que seja o mesmo espírito, a mesma alma, se ele não retém nada pela consciência da sua vida passada, então nós teríamos aí duas pessoas. A pessoa, vamos supor que o Sócrates tenha renascido, a alma de Sócrates tenha renascido 700 anos depois como um imperador romano. Então, se aquele imperador é a mesma alma, ocupando um corpo diferente, mas se aquele imperador romano não tiver consciência de nenhuma ação realizada por Sócrates, nenhum pensamento tido por Sócrates em sua vida pregressa, serão duas pessoas ocupando a mesma alma. E da mesma maneira que se a mesma alma, da mesma maneira que uma mesma alma poderia ser ocupada por duas pessoas. Então, duas consciências distintas, pensando nos casos do transtorno dissociativo de identidade, ali existiriam para o Locke duas pessoas habitando a mesma alma, e isso seria possível. São questões que eu convido são pontos que eu os convido a continuar a leitura do texto do Locke, para que possam se familiarizar com os problemas trazidos por ele. E eu encerro finalmente essa exposição de uma teoria da consciência em Locke. Passamos, como dito no início dessa videoaula, por vários pontos da filosofia lockeana a respeito da consciência. Começamos por tentar separar a reflexão de consciência, falamos sobre os papéis da consciência do ponto de vista epistêmico para o desenvolvimento da filosofia do ensaio, discuti dois problemas do ponto de vista da consciência para o conhecimento da própria mente, discuti em duas videoaulas distintas o problemas de como podemos estar conscientes de nossa própria mente, das dificuldades que uma filosofia empirista como a do Locke trazem para se compreender, para se estabelecer que podemos de fato conhecer a mente, tanto porque nós não temos consciência de uma mente como um suporte, um substrato de nossas ideias, como também pelo fato de que teríamos apenas consciência apenas de ideias que representariam as operações mentais. E encerra-se aqui com uma das mais célebres discussões da filosofia do Locke, que é a discussão da identidade pessoal, que no fundo também é uma questão da autoconsciência, ou uma discussão da questão da autoconsciência ou da consciência de si próprio. Para o Locke, nós não apenas temos consciência de nossos estados e atividades mentais e podemos conhecer esses estados e atividades mentais, como quando conhecemos esses estados e atividades mentais, nós também estamos conhecendo a nós próprios enquanto aquele eu que realiza essas atividades no tempo presente, e a nossa consciência, inclusive, nos torna capaz de conhecer as nossas ações do passado, identificar, melhor dizendo, aquelas ações do passado, aqueles pensamentos do passado como nossos pensamentos, como pertencentes a esse eu presente.